Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: tudo que estiver ligado no céu estará ligado na terra, e a relação do ser humano com o reino animal. O que significa tudo o que for ligado no céu será ligado na terra, e tudo que for desligado no céu será desligado na terra. Bem, esta frase nos diz que todos os movimentos aqui, ou todos os movimentos importantes aqui, são decididos nos nossos níveis mais elevados. Ou são movimentos decididos no nosso nível de alma ou no nosso nível de mônada, e não no nível da personalidade. Então, se no nível de alma um movimento é determinado, ali é determinado um ciclo para aquele movimento. E se no nível da mônada for determinado também um movimento para a nossa vida, aquilo também tem os seus ciclos. Então aquilo foi resolvido no céu, isto é, aquilo foi resolvido no nosso nível de alma e no nosso nível de mônada. E só lá isto pode ser mudado, isto pode ser interrompido ou isto pode ser prolongado. Quando nós percebemos que é uma necessidade evolutiva nós pararmos de funcionar como personalidade, mas funcionarmos como alma ou como mônada, normalmente nós começamos a perceber que as coisas da nossa vida não são resolvidas aqui. Isto nós percebemos logo. Nós percebemos que as coisas têm um andamento, têm um ritmo. Percebemos até, mesmo enquanto estamos vivendo uma coisa, percebemos até que já está tudo resolvido, que já está tudo determinado, que já está tudo até terminado, num certo sentido. Mas que falta a gente cumprir aquilo, estar vivendo aquilo, porque estes planos conscientes são mais lentos do que os outros. Então uma coisa pode ser resolvida no plano da nossa mônada, e lá é resolvido, lá começa a acontecer, lá termina, e aqui nem começou. Porque teria que descer de plano em plano até se manifestar aqui. Então, muitas vezes, nós vivemos situações aqui que literalmente não existem, que não têm existência, que são situações que são reflexos de fatos da alma, de fatos monádicos, que até já foram resolvidos. A alma, a mônada, está já em outras coisas, e aqui ainda estão se passando aquelas coisas que são reflexos do que lá já acabou. Eu não sei como explicar isto, nem como dar exemplos disto, mas geralmente a vida da gente é assim. Então, se nós fôssemos vivendo as coisas da melhor forma possível, mas sempre sabendo que há outra vida, que nos planos superiores estão acontecendo outras coisas, que isto que está se passando aqui, que talvez lá seja completamente diferente. Isto ajuda muito nós irmos vivendo esta vida consciente de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada. Porque se você tem presente esses outros níveis de vida, que são mais atuais, que estão no eterno e não no passado, como esta vida aqui. Porque tudo isto aqui está no passado. Para nós parece que está acontecendo agora, mas isto é passado já, isto já acabou. Então, o que está acontecendo mesmo é no eterno. Então, se nós temos isto presente, fica muito mais simples esta vida ilusória. Fica mais harmoniosa, fica mais tranquila e muito mais sintética. Esta vida que tem que cumprir a sua etapa aqui no plano mental, no plano emocional, astral e no plano etérico físico.
que são planos lentos, que andam num outro tempo, num outro tipo de tempo, nesse tempo do relógio. São coisas medidas pela Terra que gira em torno do Sol. Imagine, até girar em torno do Sol todo e as coisas como são. Então precisa ir vivendo isso tudo, mas como se não estivesse vivendo. E ao mesmo tempo sendo inteiro nisso que se está vivendo. E aí todos esses problemas existenciais, todas estas coisas que para as pessoas têm muita importância, tudo isto se redimensiona e fica reduzido àquele tanto que faz a pessoa evoluir. Que faz a pessoa evoluir. E não a pessoa regredir, e não a pessoa ficar abatida, ficar deprimida. Se nós levamos em conta a vida em todos os planos e sabemos que algo está se passando, senão nem estaríamos aqui vivos, tudo isto toma uma outra conotação. Tudo isto fica muito mais leve, isto fica mais simples. E isto para o bem do mundo, que é outra ilusão. Mas para o bem do mundo, isto fica mais simples, para o bem de tudo o que vai acontecendo aqui. E por favor, esclareça a semelhança ou a diferença entre a energia Onuzone e a energia Abril. O que nós chamamos de energia Onuzone é Deus. As pessoas chamam de Deus. É esta energia total, esta energia única. E esta energia única tem que manifestar muitas coisas. Esta energia única tem trabalhos em todos os planos de consciência, em todos os níveis. Esta energia tem que manifestar os mundos, tem que manifestar tudo o que está aí em evolução. Então esta energia se desmembra, se prolonga em diferentes outras. E a energia Abril é uma delas. Tudo isto faz parte do todo, tudo isto faz parte do único. Então é como se Onuzone fosse tudo, fosse o único, fosse o poder, o amor, a atividade total, unificada, e se as outras energias e se as outras forças fossem prolongamentos delas, como esta energia Abril, que é uma energia que para nós serve para a cura. Então, quando o único quer fazer a cura, quando o único quer manifestar a cura, o que se prolonga é a parte dele que é dedicada à cura naquele momento. E existem formas do único, existem formas do Onuzone que são muito próximas a nós, que chegam até o plano etérico físico, como por exemplo o prana, esta energia prânica, esta energia material que nós respiramos, que nos vitaliza e tudo isso são ramificações desta energia única. Agora, há muitos termos que no glossário esotérico estão bem explicados, estão bem definidos. Então, parece que algumas pessoas ficam assim um pouco ansiosas quando leem os livros ou quando têm esses pensamentos, essas imaginações, e não sabem o que certas coisas querem dizer. Então procure esse livro, vai ali nos verbetes, porque ali tem muitas explicações que nos levam a uma ampliação de consciência e que nos levam a concatenar as coisas. Então, às vezes, nós queremos saber o que é a energia Onuzone. Então, vamos lá no glossário, procuramos Onuzone. E ali tem várias coisas e várias sugestões, várias conexões que nós podemos fazer a propósito desta busca de Onuzone. Então diz lá, ver tal coisa. Você vai ver aquele outro verbete, outro horizonte que se abre. Então nós vamos aprendendo a concatenar as coisas e vamos aprendendo a ver que está tudo coligado, que nada está desligado, nada está sozinho, nada está à parte. Isto vai nos dando uma maior responsabilidade. Nós, por exemplo, podemos estar atravessando certos estados emotivos ou mentais
Nós teríamos que ter a consciência que aquilo está coligado com outros. Então, pelo fato de eu estar vivendo aquilo, não quer dizer que eu esteja vivendo aquilo sozinho. Aquilo está sendo transmitido para outros, aquilo está com conexões com outros. Então nós temos a responsabilidade de estar bem, temos a responsabilidade de estarmos harmoniosos, temos a responsabilidade de estarmos tranquilos, em paz, porque senão aquilo é o que se transmite. Nós transmitimos para os outros aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos vivendo no nosso íntimo. E aqui uma pessoa está escrevendo uma segunda carta a respeito dos problemas que ela tem com o filho, que é um filho que está habituado com certos vícios e ela está muito abalada com isto. E ela realmente não sabe que atitude tomar. Essas situações geralmente são kármicas. Quando se trata de um assunto kármico, nós precisamos ter certos cuidados, porque é um karma que tem que ser resolvido de alguma forma. Agora, as atitudes a tomar são várias, e é bom que a pessoa, em vez de se envolver com o filho, em vez de se envolver com o que está acontecendo, que ela se ocupe de estar bem sintonizada com seu interno, para ela ter o sinal ou para ela ter a clareza de como agir. Nós podemos ter várias atitudes diante de uma situação kármica, mas em vez de nos envolvermos com a situação, é bom ficarmos atentos, perguntar ao interno como agir, porque aí há a possibilidade de nós nos sairmos melhor. Este assunto, sem querer comparar, me fez lembrar a mãe de Santo Agostinho. Santo Agostinho, antes de ser santo, estava por um caminho bem específico. E a mãe sofria muito com isto. E a mãe optou por não brigar com ele, não discutir, nem dar conselhos. A mãe optou por orar. E tanto orou que aquilo virou Santo Agostinho. Nós precisamos ter humor, sabe, ao tratar destas coisas da terra, destas coisas do mundo, desses problemas das pessoas. Porque realmente tudo isto é inexistente, tudo isto é muito superficial. E a essência do indivíduo, aquilo que o indivíduo é realmente, está num outro plano e com aquilo está acontecendo muitas outras coisas. Aqui, a propósito disso, colocaram uma historinha que é muito conhecida na Índia. Certa vez, diz a história, Narayana estava com o Senhor do Universo, porque era discípulo dele. Então eles estavam caminhando pelo jardim do Éden e Narayana prostrou-se diante do Senhor e pediu: Senhor, por favor, me faça conhecer a ilusão, me mostre a ilusão, me mostre Maya. Os indianos chamam a ilusão de Maya. Então o Senhor do Universo o atendeu imediatamente. Disse a ele: leva esta cuia e me traga água fresca do rio, porque eu estou com sede. Então Narayana pegou a cuia e foi ao rio para buscar água para o Senhor. E quando ele começou a recolher a água, ele viu do outro lado do rio uma jovem muito formosa. E ele achou que ela era tão bela que ele atravessou o rio a nado e foi ter com ela. Enquanto isso, ele se esqueceu totalmente do Senhor do Universo, que tinha lhe pedido a cuia d'água. E ele chegou lá do outro lado, gostou muito da mulher, teve 7 filhos com ela. E
lá no lugar onde eles foram morar, todos achavam esses filhos muito bonitos e eles viviam muito felizes. Mas um dia veio um terremoto, sacudiu tudo aquilo e a terra se abriu, tragou todo mundo. E Narayana viu com horror que tudo tinha desaparecido. Então ele tomou nos seus braços os menores e correu para o rio. Quando ele ia atravessar uma ponte, o rio arrebatou também as crianças que ele estava carregando. Enfim, Narayana entrou em desesperação. Chegou naquela situação na outra margem do rio. E lá ele ouviu uma voz: Narayana, e a água que você foi buscar para mim? Sim, são as coisas humanas. Quando a gente se encontra em uma situação muito complicada, é porque ficou de levar a água lá para o Senhor e mudou de caminho. Então, de repente, ainda está em tempo. Uma pessoa está dizendo que ela tem uma ligação muito forte com o reino animal, ela estuda isto, e ela gostaria de ter outras chaves para compreender melhor este reino. Veja, precisava que a gente não ficasse só na intenção, e não só naquela intenção de saber coisas, inclusive coisas sobre o reino animal, mas que a gente estivesse naquela intenção de realmente entrar em sintonia com aquilo que a gente está sabendo, com aquele conhecimento que nos está sendo passado. Então, fazer uma sintonia com aquilo, procurar fazer uma coligação com aquilo, procurar dentro de si o significado disto, porque aí nós vamos sintonizando com a coisa. E quando a gente vai sintonizando com a coisa, então aparecem as oportunidades da gente tratar com aquela coisa. Naquela sintonia que a gente conseguiu, como esta pessoa está querendo saber de reino animal, então se eu estou numa determinada sintonia, eu posso ter um animal aos meus cuidados e eu vou agir com ele segundo a minha sintonia, com aquele reino ou com ele. E segundo a minha sintonia, então ali vai se desenvolver um outro trabalho, na mesma situação, com o mesmo animal. Então o animal pode estar conosco e nós o tratarmos corretamente, nós cuidarmos da saúde dele. Então esta é a nossa sintonia. Então vai acontecer um trabalho nesse plano, nesse nível, que já é um nível bastante elevado em relação ao que a humanidade faz normalmente com o reino animal. Agora, se a nossa sintonia é interna, se nós estamos buscando uma sintonia com o nosso interno, então a nossa sintonia com o animal vai ser diferente, vai ser muito diferente. Por exemplo, se você está em sintonia com os seus planos internos, com o seu eu superior, se você está em sintonia com seus planos mais sutis, você vai ter uma energia para passar para aquele animal um pouco mais completa, mais perfeita do que a energia que nós usamos para tratar fisicamente do animal. Então, se você está em contato com a sua alma ou em contato com seus níveis mais elevados, você pode estar irradiando alguma coisa para aquele animal um pouco além daquilo que o animal precisa neste momento. Isto é visto em termos de raios, em termos de energias de raio. Se você está tratando de um animal fisicamente, provavelmente você está ali empregando aquela energia que ele precisa naquele momento. Então ali você está empregando vontade sua, você está empregando primeiro raio,
se você está tratando dele fisicamente, se você está tratando dos aspectos materiais dele somente. Então ali, para você fazer isto direito, você precisa encontrar em você o primeiro raio, encontrar em você a energia da vontade, a energia do poder, que é aquilo que rege aquele animal de um modo geral. Agora, se você começa a aprofundar os seus contatos, as suas próprias sintonias, já naquele primeiro raio que você está manifestando para ele no tratá-lo fisicamente, no tratá-lo materialmente, ali você já vai colocar o sexto raio. Você já vai colocar uma outra energia. Então vai passar para aquele animal um estímulo, não só para ele viver bem fisicamente com saúde, mas você vai passar para ele uma energia que vai despertá-lo para a domesticidade, que vai atraí-lo para o reino humano, que já vai começar a ajudá-lo a fazer ponte com o reino humano. Isto é muito diferente de só dar alimento e remédio e treinamento para o animal. E banho para o animal. Isto é muito diferente. Se você está em contato com seu ser interno, você já vai dando, além do primeiro raio, vendo em termos de energia, né? Você já vai dar também o sexto raio para ele. Porque o seu eu interno, ou os seus níveis internos, vão lhe mandar este raio devocional para você passar para ele, que ele precisa disto, para ele poder ir se deslocando do reino animal como um todo, que tem uma linha evolutiva até um certo ponto, ele se desligando do reino animal como um todo e começando a se aproximar do reino humano. Isto é através do sexto, isto é através desta atração que ele vai sentindo. Mas esta energia, para atraí-lo para o reino humano, esta energia que vai ajudá-lo a fazer uma ponte com o reino humano, e não ele permanecer sadio e bom lá dentro do reino animal, este sexto raio você tem que buscar nos seus planos internos. E aí saber fundir esta energia da devoção, esta energia da atração, com a energia da vontade para tratá-lo bem. Então não é uma vontade material de fazer as coisas, mas é colocar aí uma energia interna, uma devoção, para que aquilo não fique só no plano da matéria. Parece que a gente está falando de muitas outras coisas, não só dos animais, mas a coisa é mesmo esta. E é muito importante que a gente vá além deste tratamento material com os animais, porque num próximo ciclo da Terra, é o reino animal que vai fazer a fusão entre a vontade e poder e o amor e sabedoria. Não é o reino humano que vai fazer isto em primeiro lugar. O reino humano não vai fazer esta fusão antes do reino animal. Então é o reino animal aquele que está mais preparado para fundir o primeiro raio que ele já tem naturalmente com o segundo. E isso se vê em certos animais, o segundo raio muito mais desenvolvido, muito mais presente do que no ser humano. Vocês estavam ouvindo numa partilha recente que o animal perdoa, que o animal tem simpatia por nós, mesmo quando nós o tratamos mal. Vocês não ouviram isto? Então, o animal perdoa. O que quer dizer isto do ponto de vista da energia? Isto quer dizer que o animal já está fundindo o segundo raio no primeiro. Então, ele está se tornando esta fusão, ele está se tornando este ser que nós temos que ser no reino humano, numa próxima etapa. Mas ele está fazendo esta fusão, ele está dando este passo antes. E no reino animal, este perdão, este amor, esta compaixão, este segundo raio, esta sabedoria, no reino animal é muito mais visível do que no reino humano. Então basta que nós os observemos deste ponto de vista para começarmos um relacionamento diferente com eles e mais
qualitativos. E uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre alma, grupo, animal e grupo de almas humano. O que nós chamamos de alma, grupo, animal é um estágio em que os animais se encontram antes de ter alma individual. Então, todos os animais que ainda não têm alma, que ainda não se individualizaram, eles formam uma alma-grupo. Então, a alma-grupo animal é o estágio anterior à existência da alma no animal. Ao passo que o grupo de almas humano já é um estágio muito avançado no reino humano. Os seres já têm alma, e essas almas se agrupam e vivem em grupos, trabalham em grupos, estudam em grupo e assim vão se preparando para outras unificações. Então a alma grupo animal é um estágio anterior ao aparecimento da alma. E o grupo de almas humano é um estágio avançado entre aqueles que têm alma, entre aqueles seres que já são individualizados. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro.